Torcedor e torcedora flamenguista de todo o Brasil, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Coração Flamenguista, o canal do torcedor do Clube de Regatas do Flamengo, o nosso Mengão. Com a bola no chão e a cabeça erguida, vamos hoje enfrentar o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, jogo que acontece logo mais às 20h30. Você vai ficar por dentro também de outros assuntos relacionados ao nosso Clube de Regatas do Flamengo. Fique com a gente até o final do vídeo para que você fique sabendo de tudo que está rolando nos bastidores do Flamengo, a briga aí com a CBF, as convocações, tudo o que você quiser saber sobre o Flamengo, você vai ficar sabendo no vídeo de hoje. Então, bora fazer o vídeo! Muito bem, antes de falar sobre o nosso querido Mengão, nós vamos aqui pedir para você que não é inscrito no canal, para que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e ainda compartilhe o vídeo, e nos comentários aí você pode deixar o seu palpite aí para o jogo de hoje. O Flamengo vence ou não vence o Bragantino? Segue em frente na luta pelo título ou não segue? Foca na Libertadores e Copa do Brasil? Deixa o Campeonato Brasileiro de lado ou segue na luta pelo título do Brasileirão? Você poderá discutir com a gente tudo isso aqui deixando nos comentários, beleza? Então vamos falar aí já do que está rolando entre Flamengo e CBF. É uma discussão aí que tá dando o que falar, porque o Flamengo, a CBF prometeu mudar o calendário dos jogos do Flamengo e do Palmeiras e do Atlético Mineiro, principalmente adiar os jogos, digamos assim, porque esses times, o Flamengo, o Palmeiras e o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, tiveram seus jogadores convocados para a seleção brasileira. A CBF havia prometido que ia mudar o calendário dos jogos, porém não cumpriu. Como é praxe aqui no Brasil, nada do que se promete se cumpre. Então a CBF pisou na bola novamente com os clubes, prejudicando muito o nosso Mengão. Também prejudicou o Palmeiras, o Atlético Paranaense, os times aí que tem jogadores convocados para a seleção brasileira e, como eu já falei no vídeo anterior, para as suas seleções de origem, como é o caso do Arrascaeta no Uruguai, Isla no Chile, Pires da Mota no Paraguai, e esses jogadores que atuam pelo Flamengo. E daí tem os jogadores também que atuam pelo Palmeiras e pelo Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, todos jogadores convocados aí para a data FIFA. Havia sido combinado, a CBF prometeu adiar os jogos e não adiou, não paralisou o Campeonato Brasileiro, e então ficou aí uma situação muito ruim para esses clubes. O Flamengo, por exemplo, joga desfalcado hoje com 8 desfalques contra o Red Bull Bragantino, sem 8 jogadores titular. O que quer dizer isso? Mais da metade do time vai ter que ser o time substituto. Isso traz um prejuízo gigante na organização do time para enfrentar o Red Bull Bragantino, que está com o seu time titular. Então, isso é justo? Isso é coisa certa de se fazer dentro de uma competição tão competitiva como é o Campeonato Brasileiro? Não, a CBF realmente pisou na bola, foi mau caráter, foi irresponsável e deve ser, digamos assim, recorrido pelos clubes a essa atitude irresponsável da CBF. O Tite também, técnico da seleção brasileira, é um irresponsável, não deve ser contratado por clube nenhum brasileiro quando for chutado da seleção brasileira. Por quê? Porque foi irresponsável de chamar jogadores dos clubes brasileiros. Porque nós não queremos, nós torcedores do Flamengo, estamos aí se lixando com a seleção brasileira, porque a seleção brasileira não está na Copa do Mundo. A seleção brasileira já está classificada para a Copa do Mundo. Por que chamar os jogadores, os melhores jogadores dos clubes brasileiros, para enfrentar a Venezuela, que é a última colocada? Isso chega a ser ridículo por parte
do Tite. O Tite também é um irresponsável, um cara que, quando sair da seleção brasileira, não deve ser respeitado pelos clubes de forma alguma. Foi irresponsável e cabe a ele também ter um pouco de bom senso e deixar-se convocar-se outros jogadores que são menos influentes, menos importantes para enfrentar a Venezuela. O Brasil teria condições mesmo assim de vencer a Venezuela, porque a Venezuela, modéstia à parte, tem uma seleção fraquíssima, que está em último lugar aí na competição e não tem chance nenhuma para se classificar para a Copa do Mundo, e o Brasil já está classificado, então podia até perder o jogo. Então, e o Tite aí, por luxo, por orgulho, por irresponsabilidade, convocou os jogadores dos melhores clubes brasileiros e que estão disputando o título. Isso deve ser revisto, deve ser punido, inclusive, aí pelos clubes se unir aí e tomar uma atitude com relação a isso. A CBF irresponsável, digamos assim, olha, não tem adjetivos, não tem para dar para a CBF em tomar uma atitude dessa de prometer de adiar os jogos e não adiou. Agora o Flamengo vai ter que enfrentar o Red Bull com o seu time titular, o Red Bull jogando em casa. Vai ficar uma situação bastante difícil para o nosso Mengão, porque o Galo Mineiro também joga e, se vencer, abre mais 3 pontos. E se o Flamengo, caso não vença, porque está jogando com time reserva, digamos assim, dá para se dizer, praticamente o time é todo reserva, vai ficar aí muito difícil a conquista do título do Campeonato Brasileiro. Colocamos toda a responsabilidade sobre os ombros da CBF, que foi irresponsável. Não tem outra palavra para dar aos dirigentes da CBF, beleza? Mas vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa, porque o Flamengo, como é o Mengo, é o gigante, o Flamengo tem muita coisa boa para falar. O Flamengo, jogando hoje contra o Red Bull Bragantino, pode garantir no jogo de hoje mais 22 milhões para os cofres do Flamengo. Claro que não vai entrar agora esse dinheiro, mas, e eu já vou dizer por quê. Veja bem, o Natan foi vendido para o Red Bull Bragantino, e se fizesse 20 jogos jogando pelo Bragantino, o Flamengo teria direito a mais 22 milhões de reais para os cofres do Mengão. E o que acontece? Que no jogo de hoje poderá ocorrer a 20ª partida do Natan com a camisa do Red Bull. Isso quer dizer que, se isso acontecer, o Flamengo vai ficar aí com direito a receber em 2022 22 milhões aí, que o Natan, jogando contra o Flamengo, vai ajudar a colocar nos cofres do nosso Mengão. Então vamos torcer aí para que ele atue pelo menos 45 minutos e já vai ficar aí bem próximo aí de realizar o seu objetivo aí, que é colocar 22 milhões na conta, beleza? Então nós vamos falando aqui também sobre o Andrés Pereira. Mais uma vez o Andrés Pereira aí nos destaques aí, nos holofotes aí do mundo esportivo. O Manchester United, ex-time do Andrés Pereira, elogiou demais a atuação do Andrés Pereira no jogo contra o Atlético. Já havia elogiado nos jogos anteriores contra o Barcelona Guayaquil e também voltou novamente a tecer elogios aí ao nosso Andrés Pereira, que está aí muito bem aí no lugar do nosso Gerson, que foi para o Olympique de Marseille e deixou aquele vazio ali. Mas veio o Andrés Pereira e está respondendo muito bem toda essa situação. Beleza? Vamos falando, vamos mudando de assunto aí, porque tem muito assunto hoje. Jogo do Flamengo, logo mais às 20h30 no estádio Nabi Abichidi, em Bragança Paulista. E o Flamengo vai aí, digamos assim, como eu já falei, com 8 desfalques. Isso é demais.
Mas o que fazer, né? Nós temos que enfrentar. Se a regra, se foi determinado que seja desse jeito, o Flamengo vai lá com força, vai com garra, vai como sempre fez e vamos vencer esse jogo, mais 3 pontos para o Flamengo. Renato Gaúcho também aí deixou o seu desabafo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deixou aí a sua indignação aí em todas as redes sociais aí, falando a respeito da irresponsabilidade da CBF. Mas nós, como torcedor, vamos apenas ficar aqui na torcida para que o Flamengo conquiste os 3 pontos, mesmo que seja de 1-0, vencendo o jogo é o mais importante. Vamos torcer para que isso aconteça e eu aguardo você no próximo vídeo aí para nós falarmos mais sobre isso. Eu iria falar aqui da escalação do Flamengo para o jogo de hoje. Eu ia antecipar a escalação para vocês, mas como pode haver muitas mudanças nessa escalação, eu não vou aqui fazer uma divulgação de uma coisa que pode haver mudanças. Então eu vou deixar sem fazer esse anúncio das prováveis escalações, mas eu só peço aqui para vocês a compreensão de que eu não fiz isso com medo aí de errar aí porque houve muita mudança, são 8 desfalques, então a insegurança aí. A única coisa que eu posso falar é que o Isla, o Arrascaeta, o Diego, o Gabigol e o Everton Ribeiro estão na seleção, o Isla na seleção chilena, o Arrascaeta na seleção uruguaia e o Gabigol e Everton Ribeiro na seleção brasileira, desfalcando o Flamengo. Vitinho e Diego Ribas estão pendurados aí com cartão, e também o Diego Ribas, o Gustavo Henrique e o Bruno Henrique estão lesionados, não vão poder jogar, assim como o Davi Luiz. Então o time do Flamengo vai estar praticamente com o time reserva hoje jogando contra o Red Bull Bragantino. Muita instabilidade, digamos assim, vamos ter que aí superar essa situação para ver se vencemos o jogo, beleza? Eu deixo aqui, vou me despedindo de vocês, mas antes de me despedir eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, dá uma olhada aí, logo abaixo do vídeo tem o botão vermelho aí, inscreva-se, clique nesse botão e se inscreva para fazer parte da nossa nação flamenguista, do clube aqui do Coração Flamenguista, do canal Coração Flamenguista, para que você possa acompanhar todas as jornadas aí do nosso Mengão, beleza? Sempre estaremos por aqui postando vídeo, trazendo informação para você ficar por dentro de tudo, beleza? Então eu quero me despedir de você e aguardar o jogo aí. A minha opinião, 2-1 pro Flamengo. Vamos torcer pro Flamengo? 2-1 pro Flamengo tá ótimo, tá de bom tamanho, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!